Wall Street teve o pior dia em mais de um ano, com a Dow Jones a perder mais de 1150 pontos e a Nasdaq a entrar em correção. A Meta afundou 9% depois dos resultados e já leva 10 sessões seguidas em queda. A Microsoft disparou mais de 8%, com a Cloud e a AI a crescer em cima do esperado. A Reserva Federal manteve os juros num dos votos mais divididos em anos e as yields a 30 anos foram a máximos de 2007. A SanDisk já caiu 58% desde junho e a Bolsa da Coreia do Sul colapsou 44% em 40 dias. Portanto, temos isto e muito mais neste PT Market News. Começamos pela Wall Street, com a sua sessão mais negativa em mais de um ano. A justificação deve-se a uma combinação de fatores, em que temos a tensão com o Irão, uma decisão da Fed lida como restritiva e o petróleo a subir. A volatilidade foi extrema, em que o S&P 500 chegou a pagar cerca de 670 mil milhões de dólares em 2 horas e meia e depois recuperou uma parte e no fim voltou a cair. Ao todo, o índice registrou 3 oscilações que somaram quase 2,9 bilhões de dólares em valor de mercado numa só sessão. E a Meta caiu cerca de 9% depois de apresentar resultados. As receitas subiram 28% para 60,8 mil milhões de dólares, que é acima do esperado, mas os custos dispararam 55% e o fluxo de caixa livre desceu para apenas 784 milhões. E ainda temos o lucro por ação ficou nos 6,18 dólares, que é abaixo dos cerca de 7 dólares que a Wall Street esperava, com o segmento da realidade virtual a perder mais de 4,6 mil milhões no trimestre. A empresa emitiu previsões de receita mais fracas e também apertou a estimativa de gasto de capital, o que assustou os investidores focados no ritmo de investimento em AI. Já a Microsoft foi na direção oposta e subiu mais de 8%. As receitas chegaram a 90 mil milhões de dólares, batendo as estimativas em mais de 2 mil milhões. A Azure, que é a divisão de computação na nuvem, cresceu 43%, que é bem acima do esperado, com a procura por AI a beneficiar os resultados. Curiosamente, o interesse em shorts na ação está no nível mais alto em mais de uma década, sinal de que muitos contavam com uma desilusão que pelo menos ainda não veio. A Reserva Federal manteve os juros no intervalo entre 3,5 a 3,75, sendo a quinta reunião seguida sem mexer. Mas a votação foi de 9 contra 3, com 3 responsáveis a defenderem uma subida, que é a maior divisão interna desde 2016. O presidente da Fed disse que a Fed não precisou de subir porque o próprio mercado de obrigações já fez o seu trabalho, com as yields a subir a um ritmo mais rápido entre reuniões em 2 décadas. As yields da dívida há 30 anos passaram 5,20%, que é o nível mais alto desde 2007. E a SanDisk, que é a fabricante de memórias, prolongou as perdas para mais de 30% só nesta semana. Desde 22 de junho, a ação já caiu 58%, apagando cerca de 220 mil milhões de dólares em valor de mercado. E a queda dos chips foi global, em que a ação da Coreia do Sul, que é um índice Kospi, colapsou 44% em 40 dias, com quase 2 bilhões de dólares evaporados. O rácio entre o preço e o lucro estimado para o índice Kospi caiu para menos de 6, que é um mínimo histórico em que o Ministério das Finanças sul-coreano já anunciou medidas para estabilizar o mercado. Com o mercado a oscilar desta forma, há que ter aqui alguma atenção para o mercado, mesmo para quem investe a longo prazo. Há quem faça DCA, que é no fundo comprar um valor fixo de forma periódica, independentemente do preço nesse momento, mas esta abordagem também não garante um lucro nem evita perdas, depende do período e do caso de cada um. Portanto, depende também do prazo temporal. E automatizar isto faz-se com um plano de investimento recorrente e é uma funcionalidade que existe em várias corretoras. Uma delas é a Freedom 24, que também apoia este vídeo. Caso não saibas, a Freedom 24 tem vários instrumentos financeiros, como ações, ETFs e obrigações, em bolsas como a Nasdaq, New York Stock Exchange, entre outras. Sendo que eles também têm várias ferramentas que permitem auxiliar na respectiva análise. Passando aos restantes resultados da semana, a Corning afundou 12% depois dos resultados, em que foi arrastado pelo setor óptico ligado a AI. A Marvell, a Lamento, a AXT caíram todas 2 dígitos a seguir os resultados da Corning. A Qualcomm avisou que vai subir preços por causa da escassez de memória e apresentou previsões de resultados fracos. Já a Starbucks subiu depois de rever em alta as previsões no quarto trimestre, seguido do crescimento de vendas. A Coca-Cola também subiu a previsão anual, com o Mundial de Futebol a impulsionar as suas marcas. A Procter & Gamble superou as estimativas de lucros, mas ficou abaixo nas receitas, com os volumes de vendas a ficarem estagnados. A Boeing registrou um prejuízo maior do que o esperado, com um encargo de 280 milhões no programa do Air Force One. Entretanto, a UPS bateu as expectativas e reviu em alta as previsões anuais, com o presidente a dizer de que a empresa já ultrapassou os solavancos, mas mesmo assim as ações caíram cerca de 6%. A Airbus reforçou o lucro em 47% para 2,2 mil milhões de euros no primeiro semestre, ajudada por mais entregas de aviões comerciais. Por outro lado, um gestor sénior da Nvidia foi detido em Taiwan, que foi acusado de ajudar a contrabandear chips para a China. Esta é a primeira vez que o governo detém um funcionário da empresa por este motivo. E a Disney vai abandonar o GitHub Copilot da Microsoft e também várias ferramentas de programação por o AI a favor do Codex da OpenAI.
isto já em agosto. Apesar da queda forte nas ações da hardware, o mercado no geral mantém-se resistente, porque quase 72% das ações do S&P 500 negociam acima da média dos últimos 50 dias. Mas a dispersão está em máximos, ou seja, a diferença entre o melhor e o pior setor do S&P 500 ultrapassou os 10% em 8 semanas, só este ano, sendo que este é o maior número desde a pandemia de 2020. Nos mercados de crédito surgiu o primeiro alerta ligado à AI, em que os investidores exigem um prémio de risco de 41 pontos bases acima para obrigações de empresas ligadas à AI face ao resto do mercado. Portanto, já estás a entender aqui o risco inerente dentro das empresas relacionadas com AI. É porque, repara, isto é importante porque normalmente os mercados de crédito mostram sinais de risco antes do mercado no geral. Na geopolítica e com o impacto direto na energia, os Estados Unidos continuam a realizar ataques aéreos no Irão, depois do país ter disparado mísseis balísticos contra uma base americana na Jordânia. Uma explosão atingiu um terminal de gás natural no Egito, retirando mais uma instalação de um mercado já apertado. Além disso, cerca de 400 mil barris por dia de capacidade de refinação saudita ficaram offline depois de um ataque de Houthis à refinaria de Jazan. Quanto ao setor das criptomoedas, o crescimento de ativos tokenizados continua a acelerar, em que o número total de detentores de ações on-chain atingiu um recorde de 759 mil, que é mais de 92% em 30 dias. E os mercados de previsões renderam mais à Robinhood do que qualquer cripto ou ações no último trimestre, com 156 milhões de dólares gerados por contratos de eventos. E a Binance US prepara-se para pedir uma licença ao regulador de derivados nos Estados Unidos para lançar o seu próprio mercado de previsões no próximo mês. Passando agora a Portugal. O Ministro da Administração Interna, portanto Luís Neves, recusou-se demitir-se e garantiu estar totalmente legitimado no cargo, numa conferência de imprensa sobre as polémicas que o envolvem. O Chega e a Iniciativa Liberal pediram a sua demissão, em que o PSD defendeu o ministro e o líder do PS transmitiu ao primeiro-ministro que a autoridade política de Luís Neves está fragilizada. Passando agora à carteira dos portugueses, em que o cabaz alimentar da DECO Proteste voltou a subir. Portanto, custa este valor em que subiu 2,18 euros do que na semana anterior. Entretanto, o Estado devolveu o imposto sobre combustíveis, quase tudo o que ganhou em IVA, com a subida dos preços desde a guerra no Irão. Lembrando que um depósito de 50 litros de gasóleo custa hoje mais de 18 euros do que no fim de fevereiro. E a remuneração dos certificados da Forro voltou a subir, em que a taxa base para agosto fixa-se em 2,474, sendo o quinto mês seguido de aumento. No setor da habitação, a garantia pública do Estado das Jovens, até aos 35 anos na compra da primeira casa, já financiou mais de 40 mil habitações, num total de 8,3 mil milhões de euros. O Governo vai acelerar os despejos, dispensando uma segunda ação judicial para executar a sentença que determina a saída do imóvel. Entretanto, também temos o fisco que travou o benefício nas mais-valias para construir casa para arrendar que não dá direito à isenção IRS, que só abrange a compra de imóveis já construídos. E quem usa a habitação própria também como local de trabalho pode perder a isenção de mais-valias na venda da casa, mesmo que reinvista noutra habitação própria e permanente. Os custos médicos subiram 6,2% e estão a levar empresas portuguesas a ajustar os seguros de saúde, num contexto de mais de 1 milhão de pessoas em lista de espera para consultas hospitalares. As exportações portuguesas subiram 10% e as importações 8,2% no segundo trimestre, invertendo a trajetória descendente das vendas ao exterior. E por fim, as insolvências em Portugal subiram 4,8% no primeiro semestre de 2026, segundo a Allianz Trade. Portanto, isto é tudo o que eu tenho para ti neste PT Market News. Eu realmente espero que tenha sido útil. Se foi, não te esqueças de colocar um gosto para apoiar e até uma próxima.